Bom, provavelmente o vídeo que nenhum canal gostaria de fazer, mas que ao mesmo tempo fornece oportunidade a todos de prestarem essa homenagem à lenda que foi Silvio Santos, que infelizmente nos deixou recentemente. Mas como um apresentador e empresário que contribuiu para a vida de tantas pessoas ao longo dos anos, poderia influenciar até hoje você, o que você assiste, o que você consome e talvez até mesmo muitas coisas que você se tornou fã. No vídeo de hoje, veremos a contribuição de Silvio Santos para o seu gosto pelo entretenimento, seja você alguém que o acompanhou pela televisão ou não. Bom, tudo começou por volta dos anos 80, onde Silvio Santos precisou se afastar dos palcos para fazer um tratamento em sua voz nos Estados Unidos. Estando por lá, ele aproveitou para dar uma olhada no que a TV americana exibia e como isso poderia ajudar a encher a sua programação, que por se tratar ainda de uma emissora iniciante, não possuía tantos recursos ou até mesmo a mão de obra necessária para produções próprias. Vendo que o mercado americano era muito abrangente em séries e filmes, além de acompanhar um pouco da televisão mexicana por meio de um conhecido que ele mandou para fazer estágio lá, Silvio Santos então teve uma visão de que poderia ser um grande up para o seu canal, trazer produções estrangeiras. E esse momento foi muito importante porque os anos 80 marcaram uma espécie de movimento muito forte de uma suposta elite cultural que desejava implantar na cabeça de todos que apenas o que era produzido no Brasil valia a pena ser acompanhado, como as novelas daqui, o entretenimento daqui, peças de teatro e até mesmo algumas outras produções. Existia uma forte cultura de criar algo que simbolizasse a identidade do brasileiro, e essa identidade envolvia renegar tudo o que vinha de fora sem grandes motivos, como podemos ver por esse protesto contra guitarras elétricas e que pedia para as pessoas valorizassem a tão marcante cultura brasileira e sua música que era tida como intocável por estes supostos catedráticos da cultura. E verdade seja dita, isso é uma grande merda. Todo mundo tinha o direito de ouvir o que quisesse, você não precisava ficar preso apenas o que era produzido aqui. Mas não dá para dizer que essas pessoas não tentaram. E com o SBT, a coisa foi diferente. Trazendo séries e produções estrangeiras, abriu-se a cabeça do público para que eles pudessem acompanhar tipos diferentes de entretenimento e principalmente o que era produzido lá fora. Deu-se início então ao movimento de diversas produções estrangeiras caindo por aqui e sendo exibidas na programação do SBT, e não tem como falar desse segmento sem mencionar Chaves e Chapolin. Foram duas séries mexicanas que foram adquiridas pelo SBT nessa mesma época, junto de algumas novelas que pode-se dizer que marcaram bastante o imaginário de quem assistia a televisão. E pode parecer que nada disso tem sentido para hoje em dia, mas num passado não tão distante não existia outra forma de entretenimento. Você só assistia o que tinha na TV, ou ouvia a rádio, ou lia alguma coisa. Mas, e sim, parece muito difícil imaginar, mas não tinha opção de internet, não tinha opção de vídeo ou de produções próprias. Você assistia o que a TV colocava no ar e pronto. E não tinha nem como saber o que se passava em outros países ou como era a TV de outros locais, se a TV daqui não decidisse mostrar isso. E para provar o ponto do segmento anterior, podemos ver que Chaves foi um programa que apanhou muito da crítica durante todos os seus anos de ouro. E bem, não dá para dizer que esses anos acabaram, já que o seriado é amado até hoje. Mas naquela época, onde ele era um concorrente potente da televisão, todos queriam acabar com ele. Chamavam o programa de bobo ou estúpido, diziam que não tinha cultura e que era muito melhor assistir alguma outra produção, ou que a TV estava se banalizando em prol de produções estrangeiras baratas. E a gente sabe que tudo isso era raiva ou inveja de um programa estrangeiro ter mais audiência do que o programa pífio que era produzido aqui, dos quais não trazia nenhum valor e não tinha interesse das grandes massas. Chaves surgiu basicamente como um ícone de contracultura, para mostrar a todos que você podia assistir o que lhe desse vontade, e essa programação do SBT permeou por muitos anos.
mesmo quando grades infantis foram varridas de outras emissoras, já que aparentemente não existia mais sentido para isso. O SBT manteve a sua programação infantil, passando desenhos e outros programas que fossem acessíveis para todos, em horários que se perpetuaram como históricos. E bem, passando a exibir séries e importando formatos da televisão estrangeira, Silvio Santos perpetuou um gosto para todos que acompanhavam a TV na época de conhecer coisas novas e de estar aberto a diversas produções. A emissora frequentemente renovou seus catálogos de produções, até que chegou aquele formato que a maioria da galera que hoje já está com seus de 25 a 30 anos mais ou menos, se acostumou a assistir. Séries como O Maluco no Pedaço, Arnold, Eu, a Patroa e as Crianças, As Visões da Raven e por aí vai. Séries de comédia que eram exibidos em horários que muita gente estava parando para assistir esse tipo de programa alternativo, fugindo dos telejornais midiáticos, conhecidos popularmente como Tragic News, que simplesmente se prestavam a anunciar todos os crimes que estavam acontecendo, sabe, parecendo o mundo fazer um inferno. Enquanto isso, o SBT optava por exibir essa programação mais tranquila. E se você ainda não acredita nesse impacto, aqui vai uma informação. Dragon Ball, um anime que provavelmente você gosta, ou que você conhece, ou até mesmo que te influenciou a assistir outras produções estilo anime, estreou no SBT. Chegou aqui primeiro, foi dublado e apesar de ser aquela temporada do Goku criança e pouca gente se lembrar, influenciou depois o povo a trazer os Dragon Ball Z e GT, que daí marcaram mais e tiveram mais impacto. A programação infantil em si foi muito importante. A maioria de nós que era criança na época não tinha muita opção, e o SBT parecia apostar forte nesse lado. Passando um pouco para o lado dos game shows, o Silvio Santos importou também muita coisa lá de fora, como o Roda Roda, que lá é conhecido como Wheel of Fortune, ou Roda da Fortuna em tradução livre, além de outros de seus game shows, como o mítico Show do Milhão, que também virou videogame e pôde ser jogado por muita gente. Então, enfim, esse impacto da programação e da maneira que o SBT fazia televisão provavelmente te influenciou a caçar séries, te influenciou a querer assistir coisas de fora, a ver o que estava se passando e a se adentrar numa espécie de globalização, fugindo daquilo que queriam que você fosse, alguém que só assistisse às produções feitas aqui e que muitas vezes não possuem nenhum tipo de qualidade. E bom, sendo um vídeo pequeno, não dá para falar muita coisa sobre o que mais isso impactou. Eu procuro focar mais na questão do entretenimento, já que é o canal voltado para isso. Mas se você for pesquisar mais, pode ter certeza que existe alguma coisa que você gosta que foi influenciada por esse homem. Ele com certeza mudou a comunicação, mudou a forma como se consome entretenimento e estava lá para apresentar uma visão de qualidade a qualquer pessoa que quisesse e tivesse a intenção de se entreter. Afinal, a vida não precisa ser tão dura e, como ele dizia, daqui não se leva nada. E então aqui fica essa singela homenagem ao cara que foi tão marcante que você pode encontrar a casa dele no GTA. E sim, não tinha como não mencionar isso, que aí eu mesmo tenho certeza que fez parte de você que jogou e que gostava de mods. Então, o nosso muito obrigado ao eterno Silvio Santos.